Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente, aos que acompanham os trabalhos legislativos via mídias sociais. Havendo o número legal conforme a assinatura dos senhores vereadores no livro de presença, evoco a proteção de Deus e, em nome do povo de Paranapuã, dou por aberto os trabalhos da 39ª sessão ordinária, dia 28 de novembro de 2022. Farei agora a leitura de um trecho bíblico. Salmos 123. Para ti, que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu senhor, e os olhos da serva para as mãos sua senhora, assim os nossos olhos atentos para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz, fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta de zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Solicito ao secretário que promova a leitura da ata da 38ª sessão ordinária do dia 16 de novembro de 2022. Senhor presidente, por questão de ordem, nos termos do artigo 5º do parágrafo 5º do artigo 134 do regimento da Casa, solicita a dispensa da ata da 38ª sessão ordinária de 16 de novembro desse ano. Está em discussão o pedido de dispensa da leitura da ata do edil Lourivaldo. Está em votação o pedido da dispensa da leitura da ata do edil Lourivaldo. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário se levante. Aprovado por todos. Está em discussão a ata da 38ª sessão ordinária. Está em votação a ata da 38ª sessão ordinária. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário se levante. Aprovado por todos. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o expediente, onde os livros de inscrições encontram-se abertos para o uso da palavra no pequeno expediente, grande expediente e explicações pessoais. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura das matérias constantes do expediente. Paranapuã, São Paulo, 24 de novembro de 2022. Mensagem. Referente ao projeto de lei número 051, de 24 de novembro de 2022. Ementa. Autoriza o Poder Executivo a prorrogar termo de fomento com o Lar de Velhinhos São Vicente de Paula, de Urânia, São Paulo, objetivando a consecução do plano de trabalho proposto pela entidade visando acolhimento de idosos do município de Paranapuã nos termos da Lei número 13.019, de 31 de julho de 2014, e suas alterações. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, a aprovação do presente projeto de lei se faz necessário, pois, atualmente, a entidade acolheu e assiste 2 idosos, Ivanilda Patrocínio e José Benedito Alves, do município de Paranapuã. Segue cópia do plano de trabalho da entidade, devidamente protocolizado, esta Prefeitura Municipal solicitando e justificando a necessidade de prorrogar termo de fomento para a realização do mesmo. Assim, senhor presidente, diante das razões horas vinculadas, submeto a apreciação da matéria que se afigura de indiscutível interesse público, razão pela qual rogo tem o projeto de tramitação em regime de urgência, conforme faculta o inciso 1º do artigo 38 da Lei Orgânica do Município. Na oportunidade, renova a vossa excelência e, por seus intermédios, aos seus ilustres pares, a expressão de um elevado apreço e distinta consideração. Daniel Jordão Pinato, Prefeito Municipal. Ao excelentíssimo senhor Vitor Gasque Faria, Presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo. Projeto de Lei número 51, de 24 de novembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo a prorrogar termo de fomento com o Lar dos Velhinhos, São Vicente de Paula, de Urânia, São Paulo, objetivando a consecução do plano de trabalho proposto pela entidade visando acolhimento de idosos do município de Paranapuã nos termos da Lei número 13.019, de 31 de julho de 2014, e suas alterações. Daniel Jordão Pinato, prefeito do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso legal de suas atribuições, etc., faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Paranapuã autorizado a prorrogar termo de fomento
colaboração para a consecução de finalidades de interesse público por meio de transferências de recurso financeiro entre a Administração Pública Municipal e Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo de Urânia, São Paulo. CNPJ 51 846 491 /1000 ao contrário 27, no valor de R$ 35.000 para o exercício de 2023 em parcelas mensais iguais ou variáveis, de acordo com o número de idosos assistidos, a ser definido em plano de trabalho da entidade que tem por objeto a execução de acolhimento de idosos do município de Paranapuã. Artigo 2º. O termo de fomento e colaboração será celebrado nos termos da Lei nº 3.019, de 31 de julho de 2014, e suas alterações podendo ser atualizados os valores pelos índices oficiais do governo ou alterados na forma de manter o equilíbrio financeiro da entidade na execução do plano de trabalho apresentado pelo Lar de Velhinhos São Vicente de Paulo de Urânia, São Paulo. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei onerarão verbas próprias do orçamento vigente e consignados no orçamento futuros. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a disposições em contrário. Paranapuã, 24 de novembro de 2022. Daniel Jordura Pinato, Prefeito Municipal. Parecer jurídico. Identificação. Projeto de Lei número 051/2022. Assunto. Autoriza o Poder Executivo a prorrogar termo de fomento com Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo de Urânia, objetivando a consecução do plano de trabalho proposto pela entidade visando acolhimento de idosos do município de Paranapuã nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações. Análise jurídica da competência iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República e no artigo 6º, inciso 17 da Lei Orgânica Municipal, bem como compete à Câmara Municipal autorizar a consecução de auxílios e subvenções, artigo 30, inciso 5 da Lei Orgânica do Município. Da legislação vigente. O projeto de lei, nos moldes como se apresenta, acaba por solicitar autorização para que o Executivo Municipal promova a renovação de repasse financeiro mensal para a associação devidamente inscrita na Receita Federal. Vale mencionar que a parceria já existente foi firmada nos termos do artigo 42 da Lei nº 3.019 de 2014 e seus incisos formalizados mediante, no caso em espécie de termo de fomento, cujas deverão ser amplamente cumpridas para validar o referido termo, cujas foram formalizadas mediante a celebração de termo de colaboração, de termo de fomento e de acordo de cooperação conforme o caso, que terá como cláusulas essenciais. Logo, o artigo 21 do decreto número 8.726, de 27 de abril de 2016, que regulamenta a Lei nº 3.019, de 31 de julho de 2014, para dispor sobre regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a Administração Pública Federal e as organizações da sociedade civil. Assim proclama em relação à prorrogação de parceria. O artigo 21 diz o seguinte: a cláusula de vigência de que trata o inciso 7 do caput do artigo 42 da Lei nº 3.019 de 2014 deverá estabelecer prazo correspondente ao tempo necessário para a execução integral do objeto da parceria passível de prorrogação, desde que o período total de vigência não exceda 5 anos. Conclusão. Diante do exposto, essa assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 051/2022. A emissão de parecer por essa assessoria jurídica não substitui o parecer das comissões permanentes, porquanto essas são compostas pelos representantes do povo e constituem-se em manifestação efetivamente legítima do Parlamento. Desta forma, a opinião jurídica não tem força vinculante, podendo seus fundamentos serem utilizados ou não pelos membros desta Casa. É o parecer, salvo melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. Paranapuã, 25 de novembro de 2022. João Alberto Robles, OAB-SP 81684. Dentro do projeto se encontra o Plano de Trabalho 2023.
Questão de ordem, senhor presidente. Nos termos do artigo 66 do Regimento Interno desta Casa, solicito dispensa dos pareceres do projeto de lei número 51/2022, de autoria do Executivo Municipal, que tem por finalidade a prorrogação do termo de formento com o Lar dos Velhinhos de Urânia para o exercício de 2023. Está em discussão o pedido do edil Vanner Nogueira. Está em votação o pedido do edil Vanner Nogueira. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário se levante. Aprovado por todos. Projeto voltará na ordem do dia. Paranapuã, 24 de novembro de 2022. Mensagem. Referente ao projeto de lei número 052, de 24 de novembro de 2022. Ementa. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 216 mil e das outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. A matéria proposta visa autorizar o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 200 mil, destinado a ajustar dotações já consignadas no orçamento vigente, insuficientes para elaboração, para execução das atividades da Previdência Social Municipal no pagamento dos benefícios previdenciários. Assim, senhor presidente, diante das razões horas vinculadas, submeto a apreciação da matéria que essa figura de indiscutível interesse público, razão pela qual rogo, tenha o projeto de tramitação em regime de urgência, conforme faculta o inciso 1º do artigo 38 da Lei Orgânica do Município. Na oportunidade, renova a Vossa Excelência, por seu intermédio aos seus ilustres pares, a expressão do meu elevado apreço e distinta consideração. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Vitor Gasca Faria, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo. Projeto de lei número 052, de 24 de novembro de 2022. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 216 mil e das outras providências. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir em sua contadoria um crédito adicional suplementar no valor de R$ 216 mil, destinado a ajustar dotações já consignadas no orçamento vigente, insuficientes para a execução das atividades da Previdência Social Municipal, no pagamento dos benefícios previdenciários conforme as seguintes verbas no orçamento vigente. Instituto de Previdência, IPREM. Manutenção das atividades administrativas do IPREM. Vencimento e vantagens fixas pessoal civil, R$ 11 mil. Benefícios da Previdência Social, aposentadorias, reserva remunerada e reforma, R$ 135 mil. Benefícios da Previdência Social, pensões do RPPS e do militar, R$ 70 mil. Total da suplementação, R$ 216 mil. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de anulação da seguinte dotação do orçamento vigente, superávit financeiro, R$ 216 mil. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Paranapuã, 24 de novembro de 2022, Daniel Júnior Pinato, prefeito municipal. Parecer. Identificação do projeto de lei número 052/2022. Assunto. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 216 mil e das outras providências. Análise jurídica. Na competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em fase do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República e no artigo 50, inciso 17 da Lei Orgânica Municipal. Trata-se de propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe o artigo 69, a linha D, da Lei Orgânica Municipal. Desta forma, quanto à competência e iniciativa desse patrono, opina favorável à tramitação do projeto de lei em comento da legislação federal vigente. Um dos objetivos do sistema orçamentário inaugurado pela Constituição da República de 88 é exatamente o de permitir o controle sobre os recursos públicos e o equilíbrio orçamentário.
Talvez por isso o artigo 167 da Constituição Federal, já apreciado pelo STF, alenca vedações orçamentárias e, de algum modo, não possibilitariam alcançar-se o controle dos recursos ou equilíbrio orçamentário. Dentre eles se destacam: a abertura de crédito adicional especial está delineado nos artigos 40 e 41 e 42 da Lei nº 4.320/64, se não, vejamos. A Lei Federal nº 4.320/64, que estatui normas gerais de direitos financeiros para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União e dos Estados, do município e do Distrito Federal, artigo 40, são créditos adicionais às autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei do Orçamento. Artigo 41, os créditos adicionais classificam-se em suplementar os destinados a reforço de dotação orçamentária. 2. Especiais ou destinados a despesas para os quais não haja dotação orçamentária específica. Extraordinários, os destinados às despesas urgentes e imprevistas em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Artigo 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivos. Assim, impondo os limites às ações do Executivo, os dispositivos supramencionados pretendem limitar o gasto público ao previsto no orçamento, que é valorizado na medida em que exige autorização legislativa para abertura de crédito estranho no orçamento vigente, das classificações e fontes de recurso. O artigo 1º do projeto de lei em comento solicita autorização legislativa para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 216 mil, visando a ajustar dotações já consignadas no orçamento vigente, insuficientes para a execução das atividades da Previdência Social Municipal, no pagamento dos benefícios previdenciários deste município. Conforme previsto constante no artigo 2º, os créditos serão cobertos em razão de reserva de contingência. Do parecer contábil. Persistindo dúvidas quanto ao aspecto contábil financeiro e orçamentário do projeto de lei em análise, essa assessoria jurídica, salvo melhor juízo, recomenda aos vereadores, em especial os membros das comissões de Finanças e Orçamento, que querendo solicitem parecer ou orientação técnica junto ao setor contábil desta Casa de Leis. Da tramitação e votação. Preliminarmente, a propositura deverá ser submetida ao crivo das comissões permanentes de Legislação e Justiça, artigo 67 do Regimento Interno, Finanças e Orçamento, artigo 68 do Regimento Interno. Após a emissão dos pareceres na forma regimental e a posterior inclusão na ordem do dia, a propositura deverá ser votada em turno único, de discussão e votação, podendo, por deliberação do douto plenário, os pareceres das comissões permanentes serem dispensados nos termos do artigo 66 do Regimento Interno. Conclusão. Diante do exposto, essa assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 052/2022. A emissão de parecer por essa assessoria jurídica não substitui os pareceres das comissões permanentes, porquanto essas são compostas pelos representantes do povo e constitui-se em manifestação efetivamente legítima do Parlamento. Desta forma, a opinião jurídica não tem força vinculante, podendo seus fundamentos serem utilizados ou não pelos membros desta Casa. É o parecer, salvo melhor juízo, das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. Paranapuã, 25 de novembro de 2022. João Alberto Robles, OAB-SP, 81684. Questão de ordem, senhor presidente. Nos termos do artigo 66 do Regimento Interno, solicita a dispensa dos pareceres, projeto de lei número 52 de 2022, de autoria do Executivo Municipal, que objetiva a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 216 mil, destinados à execução das atividades da Previdência Municipal e PREM. Está em discussão o pedido do edil Jean Clemilson Silva. Está em votação o pedido do edil Jean Clemilson Silva. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário se levante. Aprovado por todos. O projeto voltará na ordem do dia. Indicação número 22. Indica ao Executivo Municipal de Paranapuã o douto plenário
reiterando providências constantes da indicação número 11 de 2022, quanto à construção de balanças nos entroncamentos das vias abaixo relacionadas. Rua Dr. Júlio Amaral, esquina com a Avenida Luizete, lado Pizzaria e Lanchonete. Avenida José Pinato, esquina com o Dr. Júlio Amaral, lado Rodoviária. Avenida Antônio Castilera, esquina com a Rua Dr. Pedro Lanzoni, Rua Pedro Lanzoni, dois lados, Casa da Agricultura. Justificativa. Em razão das várias reclamações apresentadas por nossos munícipes, em especial de proprietários de veículos pesados, caminhões e ônibus, os pontos mencionados se tornaram um grande problema para a passagem dos veículos, em razão das valas existentes utilizadas como meio de escoação de águas estarem demasiadamente profundas, fazendo com que grandes maioria dos veículos de passeio batem ou raspem a parte dianteira dos veículos e os grandes porte necessitam realizar algumas manobras para transpor tais valas. Segue anexo fotos da frente do veículo caminhão para-choque danificado em acidente ocorrido no dia 18 de 11 de 2022, em razão da profundidade da vala existente. É a justificativa esperando vossa providência. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 25 dias do mês de novembro de 2022. Vânia Nogueira de Aguiar, vereador. Se encontra as fotos, tá, pessoal, anexado aqui, vereadores. Indicação número 23, 2022. Indica o Executivo Municipal de Paranapuã, ouvido do plenário, que a aplicação da massa asfáltica na rua José Ribeiro, entre a Avenida Antônio Gomes de Castro e a Avenida Lúcia. Justificativa. O piso asfáltico da rua José Ribeiro, entre a Avenida Antônio Gomes de Castro e a Avenida Lúcia, se encontra parcialmente comprometido, estando em uma boa parte da via uma superficial camada asfáltica, além de buracos já existentes, o que proporciona o acúmulo de água e lixo, tendo alguns moradores o desprazer de ter suas calçadas e portões sujos, em decorrência da lama que é lançada pelos veículos quando passam pelos buracos. É a justificativa esperando vossa providência. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 25 dias do mês de novembro de 2022. Vânia Nogueira de Aguiar, vereador. Senhor presidente, não há mais matéria para o expediente. Comunica aos senhores vereadores que vamos passar para o pequeno expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 5 minutos para falar sobre as matérias lidas no expediente e não serão permitidos apartes. Comunica aos senhores vereadores que vamos passar para o grande expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para falar de qualquer assunto de interesse público a seu critério, podendo conceder apartes. Comunica aos senhores vereadores que está encerrado o grande expediente, onde passamos a ordem do dia, solicitando ao secretário faça leitura das matérias que estão na pauta de trabalhos para discussão e votação. Projeto de lei número 43, de 30 de setembro de 2022. Estima a receita e fixa a despesa do município de Paranapuã para o exercício 2023. Senhor presidente, o projeto já foi lido.
Emenda modificativa número 01/2022 ao projeto de lei número 43/2022, que estima a receita e fica a despesa do município de Paranapuã para o exercício 2023. Artigo 1º. O inciso 1 e 3 do artigo 4º do projeto de lei número 36, de 30 de setembro de 2021, passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. 1. Abrir durante o exercício de créditos suplementares até o limite de 7% do total de despesa fixada no artigo 1º, conforme artigo 12, parágrafo 1º e 2º da Lei nº 1662/2022, LDO 2023. Observando o seu disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Inciso 3º. Remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa até o limite de 7%, conforme estabelecido no artigo 11 da Lei número 1662/2022, LDO 2023. Artigo 2º. Esta emenda entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogada disposições em contrário. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 19 dias do mês de outubro de 2022. Vereadores Jean Clemilson Silva, Vânia Nogueira de Aguiar. Senhor presidente, o projeto foi lido na presente sessão. Sessão anterior, perdão. Está em discussão o projeto de lei número 43, de 13 de setembro de 2022. Está em votação o projeto de lei número 43, de 30 de setembro de 2022. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário se levante. Aprovado por todos. Está em discussão a emenda modificativa número 1/2022 ao projeto de lei número 43/2022. Está em votação a emenda modificativa número 1/2022 ao projeto de lei número 43/2022. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário se levante. Aprovado por todos. Projeto de lei número 51, de 24 de novembro de 2022. Autoriza o Executivo a prorrogar termo de fomento com o Lar dos Velhinhos São Vicente de Paula de Urânia, São Paulo, objetivando a consecução do plano de trabalho proposto pela entidade visando acolhimento de idosos do município de Paranapuã, São Paulo, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e suas alterações. Senhor presidente, o projeto foi lido na presente sessão. Está em discussão o projeto de lei número 51, de 24 de novembro de 2022. Está em votação o projeto de lei número 51, de 24 de novembro de 2022. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário se levante. Aprovado por todos. Projeto de lei número 52, de 24 de novembro de 2022. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 216 mil e das outras providências. Senhor presidente, o projeto foi lido na presente sessão. Está em discussão o projeto de lei número 52, de 24 de novembro de 2022. Está em votação o projeto de lei número 52, de 24 de novembro de 2022. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário se levante. Aprovado por todos. Requerimento número 19/2022. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Paranapuã, comarca de Jales, estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Os vereadores que abaixo subscrevem, todos com assento nesta Casa de Leis, ao rito do inciso 5 do parágrafo 2º do artigo 105 do Regimento Interno, veem-mo respeitosamente a presença de Vossa Excelência para que seja requerido do Poder Executivo Municipal de Paranapuã o valor gasto
pela municipalidade com a renovação de documentos dos veículos pertencentes à frota municipal no exercício financeiro de 2021. A Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 25 dias do mês de novembro de 2022. Vereadores Fabrício Aparecido Viana, Vânia Nogueira de Aguiar. Está em discussão o requerimento número 19/2022. Está em votação o requerimento número 19/2022. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário se levante. Aprovado por todos. Senhor presidente, não há mais matéria para a ordem do dia. Comunica aos senhores vereadores que está encerrada a ordem do dia, onde passamos as explicações pessoais, sendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para suas conclusões finais e não serão permitidos apartes. Não havendo mais oradores, também não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a 40ª sessão ordinária, a última sessão ordinária desta sessão legislativa, a ser realizada no dia 12 de dezembro de 2022, segunda-feira, em horário regimental. Agradeço a Deus pela proteção e orientação que nos deu, agradeço aos senhores vereadores pela forma respeitosa como participaram e se conduziram no decorrer dos trabalhos. Agradeço também ao público presente, bem como aos que acompanharam os trabalhos legislativos dessa sessão através das mídias sociais. Boa noite a todos.